Agora, na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, caro ouvinte da RCI. Olá, você que está aí nas redes sociais acompanhando a gente. É muito bom estar aqui de volta, trazendo, sempre muita cultura, muito conhecimento, muito esclarecimento, muita informação, das obras que são publicadas. A gente está hoje com essa obra Propósito de Vida da Pessoa Idosa. O subtítulo é Conceitos, Abordagens e Propostas de Intervenções Gerontológicas. A organizadora dessa obra é a Cristina Cristóvão Ribeiro. A Cristina já esteve conosco, né? Ela é graduada em fisioterapia, é especialista em terapia ocupacional, ela é especialista, mestre e doutora em gerontologia, e a obra que ela esteve aqui conosco foi As 8 Premissas de Fisioterapia Gerontológica. Então, ela já tem uma obra sobre essa área da gerontologia, não é isso, Cris? E agora ela está propondo, está trazendo para a gente essa obra que é um lançamento. No final, a gente vai estar falando aqui, convidando vocês, a participar aqui em Foz do Iguaçu, do evento de lançamento. Então, a gente está trazendo em primeira mão, quentíssima, novidade, né? E aí, Cris, olha, você está trazendo aqui um tema inovador, né? A gente até estava falando nos bastidores aí, porque a gente ouve muito propósito de vida, principalmente para os jovens, né? Onde começa a pensar o que vai fazer da vida, mas propósito de vida da pessoa idosa, então é uma abordagem totalmente inovadora. Então eu queria que você começasse falando por aí. De onde surgiu essa ideia? Por que propósito de vida da pessoa idosa? Como é que se dá isso? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Rose, pela oportunidade, de primeira mão mesmo, trazendo aqui para Foz. Bom, então, assim, como eu trabalho na área da gerontologia, né, e acho que é importante esclarecer que gerontologia é a área que estuda, trabalha com o idoso de maneira global. Então, ele aborda não só as doenças, mas assim, aborda também os aspectos biopsicossociais, né? Então, é uma abordagem do todo que é diferente da geriatria, que é o tratamento das doenças, né? Você já Então, antecipou uma pergunta minha. Desculpa. Não, vamos lá, a gente quer entender qual é a diferença. Você falou, usou as duas palavras, não, tá. Eu vou perguntar qual que é a diferença, porque eu acho que tem muita gente com essa dúvida também. Então, assim, essa é uma diferença grande, né? Então, geriatra é aquele profissional médico que estuda, ele trata das doenças do idoso, e a gerontologia é a ciência que estuda de maneira global. E Ótimo. até é interessante dizer que, assim, a geriatria, ela faz parte da gerontologia. Então, gerontologia é mais amplo, e dentre os profissionais que atendem o idoso, a gente tem o geriatra, que o foco realmente é nas doenças. E eu, como fisioterapeuta, então, assim, desde da minha graduação, eu assim, já entrei um pouco propensa, né? Entrei quando ingressei na fisioterapia, eu tinha muito contato, assim, uma afinidade com os meus avós. Eu acho que isso ajuda, né? E eu vejo também que quem trabalha com idoso tem isso, sabe? Tem memórias afetivas positivas, tem facilidade, né, dessa convivência, que aí, né, a gente expandindo um pouquinho, já não deve ter sido só dessa vida, né? Da onde, né? Eu fico me perguntando assim, desde quando que eu tô trabalhando com idoso, nessa vida tô ampliando, né? Eu tô, né, às vezes limpando algo que de repente não foi tão legal. Mas, enfim, eu acho que essa afinidade ela já vem, então, desde lá quando ingressei, né, e finalizei a graduação, eu fiz uma especialização e aí me encantei, e desde lá, né, eu me formei em 2003, eu trabalho com idoso, e assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção, e até no primeiro livro, das 8 premissas, uma das premissas é a importância do, do fisioterapeuta ser
facilitador dos projetos de vida da pessoa idosa. Eu falava projeto de vida na época, né? Isso em 2012, quando eu publiquei o primeiro livro. Aí, isso sempre me intrigou, sabe? Assim, o fato da pessoa, a partir dos 60 anos, viver de uma maneira também produtiva, né? A gente ouve muito essa questão da aposentadoria. Às vezes a pessoa, ela não vê a hora de se aposentar. Eu quero me aposentar, só que não planeja esse período. E quando começa, ela tem uma decepção, né? Um desespero e às vezes uma depressão com isso, né? Porque o que que acontece? Ela fica, tem tanta expectativa com esse período, mas ela não pensa assim, ela não, é, não tem um preparo para quê? Poxa, antes eu me dedicava 30, 40 horas para o trabalho, o que que eu vou fazer com isso na minha aposentadoria? O que que eu vou me reinventar? Né? Aquela pessoa que ela sempre tinha um papel social muito importante, até quando ela se aposenta, aí fica, né? Ah, é aquela, eu tinha muito isso com as professoras lá da PUC, e que eu fiz o mestrado, ah, é a Suzana da PUC, ah, é a Maria da PUC, né? Quer dizer, ela, né, a pessoa se aposentou, mas o papel social muito forte. Só que não tendo esse papel social, o que que vai fazer? Né? O que que pode fazer de atividades, e aí, né, pensando a questão da conscienciologia, tem inúmeras atividades, o voluntariado, né, a atividade do voluntariado, ela vem cada vez mais como uma opção muito interessante, como um propósito na vida, então, assim, isso a gente vê na prática, na conscienciologia, que é baseada no voluntariado, né, a base, e, só que a gente vê isso também na ciência convencional, nos artigos científicos. Então, no doutorado, eu fiz uma publicação de uma revisão integrativa, uma revisão sobre o propósito de vida das pessoas idosas, e assim, o trabalho voluntário, ele vem como uma opção muito interessante. Pode ser um propósito, a pessoa querer que na vida dela, ela, né, coloque esse objetivo, busque cada vez mais, né, se envolver nessa atividade. Então, aí, assim, eu sempre tive essa indagação, né? Aí, nas 12 premissas, veio o projeto de vida, e aí eu fui amadurecendo essa ideia, e aí foi interessante, porque eu via na minha prática, assim, às vezes pessoas idosas, né, pacientes, que não tinham tantos comprometimentos físicos e nem cognitivos. Então, e tinha um bom prognóstico, né, e uma boa evolução. Entretanto, eles não evoluíam, né? Eles, assim, realmente não tinham aquela evolução esperada, né, assim, e o que que acontecia, né? Por que que eles não tinham essa evolução? Porque eles não tinham propósito, né? Eles faziam a fisioterapia por fazer, porque o filho pediu para contentar a esposa, o neto, mas eles em si, eles não tinham algo que o movia, né? Algo, uma motivação, um objetivo. E aí isso cada vez mais começou a me intrigar e eu falei, puxa, eu preciso, né, estudar, isso eu vejo na prática. Quando eu ingressei no doutorado, e eu sempre achei, assim, durante toda a minha vida, que tanto o curso que for, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, ele não deve, pelo menos para mim, ser apenas pelo título, né? Porque, assim, dependendo do curso que você faz, é difícil, né? Não é fácil. Você investe tempo, dinheiro, né? Um esforço físico, né? Um desgaste. E assim, só pelo título, fica uma coisa, né? O título como fim, né? Fica uma coisa tão mais fácil de ficar pesado, né? E a gente vê e fala, nossa, tem gente que fica arrastado aí, não termina doutorado, para no meio do caminho, fica cansativo, porque, né, não está no fluxo da vida, né? Apenas pelo título. E aí, quando eu comecei a buscar, me interessou, eu ingressei no doutorado na Unicamp, em Campinas, já morava aqui em Foz. A primeira vez não deu certo para entrar, né? Fui reprovada, fiquei triste, falei, poxa, eu trabalho na Geronto e não passei no doutorado.
mas vamos tentar mais uma vez. E aí que eu vejo, assim, como que às vezes a gente acha que, né, fica triste com algo que acontece, mas talvez porque não era momento. E no segundo ano, quando eu ingressei e, né, passei no processo seletivo e ingressei, aí foi muito interessante, porque foi justamente quando começava uma pesquisa grande, né, um estudo de segmento que a gente fala, então já tinha feito uma pesquisa com idosos, ela finalizou e a gente ia continuar depois de 5 anos, só com 80 a mais, idosos 80 a mais, octogenários. E aí eu, em uma das aulas, conheci, fui apresentada por uma professora para o conceito do propósito de vida. Eu falei, não, não acredito. Existe esse termo na ciência convencional, é científico, tem como avaliar, porque eu até então não sabia que tinha como avaliar, e propus, né? Ela aceitou ingressar nessa pesquisa para avaliar o propósito desses idosos, já pensando na validação da escala. Então, no livro tem uma escala que avalia o propósito de vida, não só do idoso, mas é o que a gente validou no doutorado. Então, foi por aí que, né, eu comecei a estudar aí o tema. Eu fiquei pensando, né? Sabe que eu também tenho uma afinidade com os idosos. Eu fiquei muito tempo ajudando as pessoas a escrever livro. Hum, E eu, assim, gente, eu sempre ajudei os idosos, sabe? Porque eu pensava assim, puxa vida, eles já estão mais perto de estar do lado de lá. E aí, sim, assim, quem tem menos idade vai ter mais tempo. Então, sabe, aquela preocupação assim de ajudar eles a deixar alguma coisa escrita. Então, eu ajudei vários idosos. E aí as pessoas já sabiam disso. Toda vez que tinha um idoso, eu já jogava. Opa, hum, caiu minha tela aqui. é, Peraí, aconteceu alguma coisa aqui. Toda vez que tinha algum idoso, o pessoal já passava para mim. Então, assim, eu tenho isso também, sabe? Assim, eu não sei, eu gosto, né? Agora, por outro lado, eu fiquei pensando assim, você falou, a pessoa trabalha a vida inteira, e aí, na hora me veio assim, fiquei vendo a cena, sabe? Tantas horas de dedicação ao trabalho. Aí a pessoa pensa assim: vou aposentar, não tenho que levantar cedo, eu não tenho que ficar né, pegando ônibus para ir trabalhar, eu não tenho que ter aquele rigor de cumprir um horário, então eu vou dormir até mais tarde, vou fazer o que eu quero. Só que eu fiquei pensando assim: a pessoa cansa de descansar, né? Eu acho que até por um tempo aquilo satisfaz ela, porque não tenho muitas obrigações, então agora tenho o meu tempo todo livre, só que a esse tempo tem que ser ocupado, né, Cris? E esse propósito de vida tem um pouco disso, assim, essa ocupação do tempo, porque é real a depressão nos idosos, né? Eu vejo, assim, algumas iniciativas, sabe, de danças, de atividades de interação entre eles, porque também eles sim, ficam muito sós, né? Então, quanto mais tiver... Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Assim, ótimo, ótimo. esses tipos de atividade ajudam também, né, Cris? Sim, sim. Então, assim, você tocou num ponto que é a questão de se sentir produtivo, se sentir útil. E isso é bem interessante, porque o que que eu vejo? Pessoas que eram ativas em seus trabalhos, né, pacientes, pessoas que eu acompanhei, que depois que se aposentaram, viveram essa fase. Ai, que bom, nossa, eu não preciso acordar cedo, não preciso, né, bater ponto, não tenho compromisso, ai, que bom. Meio que férias, né? Tô de férias, só que é umas férias permanente. E aí, o que que acaba acontecendo? É muito frequente acontecer assim, aí uma falta de rotina. Aí ela não tem uma rotina, porque aí, não preciso acordar cedo, tal, não se coloca uma rotina, acaba tudo ficando mais solto, não tem uma disciplina, e aí vai chegar um momento que ela vai se sentir assim: nossa, eu não estou fazendo nada. Não tem Eu tinha sentido, né? fazia Perde o sentido. tanto, eu fazia tanto quando eu trabalhava, e agora
Eu tenho mais tempo, isso que é legal, essa fala, quando eu ouço. Eu tenho mais tempo de fazer coisas que eu gostaria, mas eu me sinto improdutivo. E aí é que entra, né, que é muito legal, a questão da ideia da autogestão existencial, de você organizar a sua rotina, né? Então, assim, aí o que que eu sugiro? Vamos então organizar a sua rotina, vamos ter uma agenda simples, né? Não precisa nada de celular, computador. Eu funciono muito mais com agenda física, papel, gosto de comprar, dá para lá, agosto, setembro, já estou procurando a agenda do ano que vem, no ano seguinte. É, eu gosto do papel. Então, assim, e aí, assim, algo que eu sugiro. Faça uma agenda para você organizar a sua rotina, porque aí você vai começar a ver, colocar seus compromissos, ou ter uma disciplina para conseguir fazer as coisas que você faz. E aí dá essa sensação, puxa, né, eu estou conseguindo fazer o que eu queria, então isso é uma coisa, né? Agora, aí, pensar nos propósitos realmente é de uma maneira disciplinada, pensando em objetivos e metas, né? A definição de propósito de vida que eu uso no livro, e vem da pesquisadora Carol Leaf, que é uma pesquisadora americana, ela diz que, assim, propósito de vida é o senso de direção e intencionalidade. Quer dizer, a pessoa ela sabe o que ela quer ou ela tem uma noção. Eu quero realizar tal coisa. Tá, vamos começar por aí, né? Vamos então fazer algo. E às vezes, né, eu gosto de um exemplo que o Loche dá, que ele fala assim, e eu concordo assim. Às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente tem que fazer, como se a gente estivesse dirigindo um carro na neblina, numa estrada na neblina. Você sabe que você tem que dirigir, você tem que ir por algum caminho, você não sabe o que vai encontrar. Conforme a gente está dirigindo, aí vai clareando, essa neblina vai saindo, e aí, de repente, no final vai sair um sol lindo. Porque a gente tem que começar. Às vezes a pessoa acha que assim, ela precisa ter a certeza absoluta, aí falando de ProEx, né? Eu preciso fazer determinada, é isso, né? Tem um manual? Sim, vai dar algumas pistas, né? Vai ajudar a gente a entender, né, com o manual da ProExis. Mas, assim, às vezes a gente não sabe exatamente o que é, mas por onde passa, sabe? Então começa, né? Não fica esperando saber 100% para ver, né, e começar a fazer, porque às vezes a pessoa fica, não, então vai, começa a fazer algo, e isso pode despertar para novos interesses, né, para novas habilidades que ela venha desenvolver. E aí, assim, que atividade, né, que a pessoa idosa pode fazer? Aí eu acho que, assim, é tentar ver o perfil dela. Porque quando a gente fala em velhice, né, a fase da velhice, que aí considerando, né, a partir dos 60 anos, é uma fase em que tem muita diversidade. A gente não tem como padronizar a pessoa idosa. Isso é o que eu encontrei na internet sobre Desculpa. atividade, né? Então, e aí, assim, a gente realmente não sabe o que vai, o que a pessoa vai querer fazer, né? Então, com essa diversidade da questão do envelhecimento, né, que eu estava dizendo. Então, por exemplo, para alguns vai ser ótimo participar de um grupo de dança. Para outros vai ser participar de uma atividade do voluntariado, na comunidade ou na conscienciologia, onde for. Então, assim, o importante é a pessoa pesquisar, ver as possibilidades, né? Eu tenho um exemplo em casa que é a minha mãe. Minha mãe sempre eu falei para ela, mãe, ó, se envolve, né? Seria tão bom, sai um pouquinho de casa. Ela é síndica do prédio, ela é já uma pessoa bem ativa. Ela está com 78 anos. Vem para Foz de avião sozinha, sabe? Ela é incrível. Um exemplo para mim. E eu sempre falava para ela. E ela está em São Paulo. Então, São Paulo, você tem uma opção de atividades enorme. Você tem SESC, você tem as atividades de vários centros de convivência. A pessoa vai, passa o dia, vê uma atividade. E a gente também tem a USP, né? Que a USP tem um programa USP 60 mais.
que tem muitas coisas, desde atividades físicas até mais literais, né, assim. E aí eu falava para ela, falava: "Mãe, vê, vai lá, vê o que que você tem, né, tá". Eu nunca imaginei, ela se inscreveu num curso de escrita de poesia, de escrita e leitura de poesia, eu achei incrível. Aí ela pegou, pôs lá no grupo dos filhos: "Olha o que que eu me inscrevi". Muito legal. Ela participou durante acho que uns 2 meses, toda segunda-feira, era um grupo com mais de 30 pessoas, na Faculdade de Direito da USP. Então ela foi, fez amigos, sabe? Ela tem o grupinho lá do WhatsApp dela, mandava pra gente poesias, ó, que poema que eu fiz, tal. Muito bacana. Então, assim, ela encontrou um grupo que ela se identificou. Porque ela não é do baile, ela não é do bingo, ela não é de nada desse perfil. Então, a questão, acho que assim, é a pessoa buscar, porque alguma opção vai ter. E falando em Foz do Iguaçu, a gente tem boas opções também. A gente tem centro de convivência, que tem atividades físicas, tem atividades como a dança, tem atividades também mais cognitivas. A gente tem as atividades do SESC, tem grupos para melhorar a memória, e a gente tem o grupo da UNAT, Universidade Aberta Terceira Idade da UniOeste, que está um grupo muito bacana, coordenado pela nossa querida Cecília Alderich, está à frente aí do grupo. Então, assim, muito bacana, porque eles têm atividades toda semana, atividades em grupo, atividades de leitura, desenvolvimento de escrita, saber usar a internet, a questão de aprendizado de novas línguas. Então, assim, eu acho que a pessoa busca, realmente ela buscar e as possibilidades podem surgir. Cris, nós vamos agora então dar um pequeno intervalo, mas é só um minutinho, pessoal. Fique antenado, porque a gente já vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Hoje o programa Entre Livros está entrevistando a Cristina Ribeiro, ela que está, né, lançando essa obra Propósito de Vida da Pessoa Idosa. Cris, eu fiquei pensando, né, assim, temos um amigo aqui na comunidade da Conscienciologia, já idoso, e ele pediu para eu conseguir uma casa para ele alugar. E aí eu estava procurando na região, porque ele já está idoso, vem sempre no CAEC, e aí ele falou, não, eu quero ver uma casa mais para lá, para o centro, porque eu quero fazer uma faculdade de psicologia. Aí eu falei, caramba, gente, olha só, a pessoa já tem, ela deve ter mais de 80. Então, faculdade. Outra coisa uma outra amiga faz parte de um grupo de viagens, são só idosos, e eles viajam pelo mundo, vão para outros países, né? E outra coisa que eu pensei também é a questão dos livros, né? Que esse também é um ótimo propósito, né? Se você se dedicar, olha, eu trago muitos livros aqui, e eu gosto muito dos livros autobiográficos, sabe? Porque eu acho, assim, tão interessante a vida das pessoas, e elas contarem e deixarem para a gente escrito, né? Então, assim, imagina, a pessoa, ela passa por tanta coisa na vida, né? Por tantas adversidades, por tantas coisas boas, conquista tantas coisas, e aí ela faz o coroamento da vida dela, contando a história da vida dela. Isso é o máximo, né, Cris? Então, o propósito de vida, eu fiquei pensando assim, uma coisa são as atividades, vê se eu estou errada, tá? Me corrija. Uma coisa são as atividades ocupacionais, digamos assim, que vão fazer com que a pessoa não entre em depressão, porque ela vai deixar de interagir com as pessoas do ambiente de trabalho, grupo de amigos, enfim, né? A pessoa acaba se isolando mais na aposentadoria, né? Então, tá, ela tem que ocupar o tempo dela, mas ao mesmo tempo ela pode fazer isso com coisas que sejam produtivas, que deem algum resultado para ela
né? Um livro, por exemplo, ela vai ter um resultado daquilo. Fazer uma faculdade, ela vai ter um resultado daquilo. É aprendizado, é conhecimento, é estar com outras pessoas, né? E o voluntariado, eu pensei no sentido assim, a pessoa está se doando para o outro. Aí ela sai do mundo dela. Cris, explora um pouquinho isso para nós. Nossa, muito legal o que você está falando. Então, acho que são ótimos exemplos e você, eu vou precisar pôr a minha bateria aqui, desculpa. Eu acabei deixa eu ver, só um pouquinho, só um minuto. Tá bom. Bom, enquanto isso, gente, o título é Propósito de Vida da Pessoa Idosa e o subtítulo Conceitos, Abordagens e Propostas de Intervenções Gerontológicas, né? Que é aquilo que ela estava diferenciando aí, a gerontologia. Isso, obrigada. Então, assim, o que que acontece? Você falou de uma maneira bem assim, bem detalhada e gostei. E é isso, assim, uma coisa é atividade. Então, a pessoa ela tem uma atividade para se ocupar, né? E aí os terapeutas ocupacionais iriam falar assim: não é ocupar por ocupar, e sim ocupar com qualidade. Ah, ok. Então, como a gente vai se ocupar? Como que a gente está usando o nosso tempo, né? A gente está usando de uma maneira produtiva, com qualidade? Então, sim, ela pode ocupar esse tempo de uma maneira, né, com qualidade, fazendo, né, um trabalho, participando de um grupo de voluntariado, é, fazendo uma atividade física, ok. Mas dentro disso, qual é o propósito dela? Aí entra o que você falou. Mesmo no voluntariado, ela vai se doar, ela vai compartilhar o tempo dela, vai contribuir, mas o que que ela pode fazer dentro disso, né? Então, de repente, é participar de um voluntariado para organizar um evento, pode ser um propósito, né? Eu lembro quando a gente saiu de São Paulo, eu e o Caio, a gente foi para Aracê em 2004, foi para voluntariar, mas o projeto inicial, assim, que a gente tinha até prazo, era o congressamento da Aracê. Então, a gente tinha um propósito bem definido. Era o voluntariado e organizar e ajudar na questão do congressamento. Então, estava muito claro. E isso é importante também a gente ter no voluntariado para, às vezes, senão a pessoa só voluntariar, tá, mas o que que ela está se envolvendo? Ela vê que ela produziu algo, também é importante isso, né? Isso também é muito, muito bom. E aí, quando se tem algo que realmente, assim, vou ingressar, né, numa faculdade, maravilhoso, porque ela, aí que eu digo, né, ela vai ter brilho nos olhos, essa pessoa, provavelmente, ela vai se preservar mais, vai cuidar mais da saúde, porque ela quer terminar aquela faculdade, ela quer, né, finalizar aquela atividade que ela se comprometeu. E o livro eu acho fantástico. Eu sempre que eu consigo, eu sugiro isso para os meus pacientes e amigos, porque eu vejo que é uma oportunidade de fazer um balanço da vida, né? Dele rever, dele ver tantas coisas bacanas, né? Que ele fez, tantas realizações e compartilhar isso, né? Compartilhar essa riqueza, porque assim ele chegou lá, né? Ele está aí com 60 a mais, é uma oportunidade. Eu falo que se tudo der certo, nós mais jovens, a gente vai ser idoso. E eu quero ter essa. Inteira, sem doença. Então, não, assim, eu digo, com doença, sempre a gente vai ter alguma coisinha, uma artrose, né? É difícil você não ter nada É, 100%, vai mas que enferrujando, né, Cris? mas que não seja limitante, né? Sim. Assim, quanto mais a gente se cuidar e cuidar desde já, né? Nunca é tarde demais, sempre é tempo e assim, quanto antes melhor. Se a gente começar, não começou nos 40, começa nos 50, não começou nos 50, começa nos 60 ou 70, assim, precisa começar a se cuidar. A gente vê o quanto, né? Consegue. Eu tenho vários exemplos de pessoas que tomavam vários medicamentos, começou a fazer o exercício físico regular, começou a tirar, já não precisa mais para pressão, para o colesterol. Então, assim, a presença do propósito de vida, da pessoa ter algo que ela queira, isso ajuda em muito, e aí no livro eu falo sobre isso,
questão mesmo de artigos científicos que já comprovaram. Diminui a mortalidade, então a pessoa tem uma sobrevida a mais, previne doenças, mesmo que doenças neurodegenerativas. Então, tem já pesquisas que comprovam que a pessoa, mesmo tempo tendo uma demência, né, uma demência aí sendo uma fase inicial, se ela tem um propósito, os efeitos deletérios, né, dos sinais e sintomas da demência, eles vão aparecer assim, mais brandos, não vão ser tão comprometedores, porque ela tem propósito, ela quer fazer algo, então isso é muito importante, né? E aí, assim, a gente tem também vários exemplos na literatura, um deles é a Cora Coralina. A Cora Coralina, ela escreveu seus grandes poemas a partir de 75 anos da vida dela. Eu não sabia, eu comecei a estudar os poemas, sempre fui fã dela, falei, quero saber a história de vida, porque eu sempre via ela, os poemas, né, assim, o que ela escrevia, as poesias, e ela velhinha, né, ela idosa. Aí eu falei, como será que ela era jovem? Nunca. Então, assim, tem relatos, ela sempre foi uma pessoa que buscava, ela tinha esse desejo de escrever, só que ela começou a escrever depois dos 70 anos. E olha aí, né? Quanta assistência não fez, quanto ela, né, escreveu de bacana aí com a idade, né? Então, assim, é possível, sim, a gente ter, e é possível ter uma fase de vida mais produtiva, que dedique, às vezes, esse tempo. Pode ser um propósito de, eu quero fazer reconciliações, né? Agora eu tenho tempo, eu quero começar a rever, quero começar a estar com um melhor convívio no meu grupo Karma, me aproximar de família, ou às vezes assim, a gente vê muito, poxa, aquele, né, tinha uma discussão com o filho, eu quero, né, me reatar, me reconciliar, então assim, isso pode ser um propósito. Então, assim, é uma fase que tem como ter muitas possibilidades, é só querer. Não é só, digamos assim, ações, são questões mais íntimas também que a pessoa pode tirar para poder se resolver, né? Sim. Agora, eu estou vendo aqui que vocês têm algumas abordagens aqui multidisciplinares. Então, você tem Sim, o enfoque da fisioterapia, mas tem aqui a atuação da educação física, da terapia ocupacional, da nutrição, da musicoterapia. Dá uma isso. abordagem geral assim para gente, sabe? Quais são os tipos, né? Essas são as áreas principais, existem outras. Como que é essa multidisciplinaridade? Ótimo, ótima pergunta. Então, assim, quando eu comecei a pensar em escrever o livro, eu pensava assim, eu vou escrever sozinha ou eu vou organizar chamando autores? E aí eu comecei a ver, como a gente falou aí nos bastidores, que pessoas, colegas da gerontologia de diversas áreas começaram a se apropriar do termo propósito de vida em suas falas. Então, lá, uma colega super amiga, assim, da nutrição. Ela, não, porque na nutrição tem que ter um propósito de vida. Eu, opa, olha aí, né? Aí, como assim na nutrição? Sim, porque às vezes, assim, a pessoa idosa começa com acompanhamento nutricional, às vezes ela tá lá, tá numa fase difícil, mas ela começa a tomar gosto e querer, por exemplo, resgatar uma receita de família. Quer Oh, começar a fazer um prato, isso vai ajudar a ter o contato com a família. Ok, mas não é simplesmente ela fazer aquele prato. Sim, para ela cozinhar, ela vai precisar, vamos supor, ficar em pé ou ter mais força muscular. Aí vai se chamar uma fisioterapeuta, ou às vezes se é um idoso que tem um comprometimento de uma doença de Parkinson, por exemplo, que precisa de uma adaptação nas mãos, vai precisar de um terapeuta ocupacional. Então, pode começar daí, a partir de um profissional, ele começar a estimular os propósitos e engajar todo mundo, entendeu? Até uma das histórias, um dos casos, porque todos os capítulos aqui nessa segunda parte vêm com casos clínicos, com exemplos de pacientes.
Esse que a nutrição traz, minha colega, ela diz que o paciente dela tinha vontade de viajar para a Itália. Ele tinha esse desejo, ele precisava, sim, né, melhorar da desnutrição, ter mais força, tal. Só que entrou toda uma equipe para que ele conseguisse viajar e realizar esse propósito dele. Então começou o quê? Da nutrição, que ela tinha esse olhar do propósito. Aí tem lá, então tinha ela, aí tem um colega que trabalha comigo, né, na SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui do Paraná, a qual faço parte. Ele da educação física, profissional da educação física, começou também a falar, puxa, olha, né, o atleta, né, o aluno, né, na educação física é aluno. O aluno precisa ter um propósito, vai fazer exercício para quê, né? Então eu comecei a ver vários colegas, alguns, existem outros, então assim, não tem aqui um capítulo sobre enfermagem, não tem da geriatria, não tem do próprio psicólogo, então quem sabe numa segunda edição do livro a gente pode ampliar. Mas no momento, então, eu falo da fisioterapia, que eu gosto sempre de comentar, a importância assim, a pessoa ela começou a fazer a fisioterapia, e ela está fazendo a fisioterapia para quê? Ah, Cristina, mas é óbvio, é para diminuir uma dor, é para melhorar um equilíbrio, fortalecimento, tá? Mas para ir aonde? Ela quer fazer o quê estando melhor? Ah, ela quer passear, ela quer visitar um filho, ela quer ter mais força muscular em membro superior para continuar carregando um neto que não conseguia e agora. Então, assim, é importante que a fisioterapia ela esteja alinhada com o dia a dia dele. Não é só o stick e puxa lá do exercício, que às vezes pode ficar meio monótono. Então, eu falo dessa questão da fisioterapia ter um propósito, e aí depois tem o profissional da nutrição, educação física, terapeuta ocupacional, que até é uma colega de Curitiba, e o Tiago Ribeiro, terapeuta ocupacional, que ele está também nesse capítulo, né? No caso, meu irmão, ele contribui. A musicoterapia, que é da Claudimar, é uma colega incrível, musicoterapeuta aqui do Paraná, e que vai nos presentear aí com a presença dela no lançamento aqui em Foz do Iguaçu, ela vai vir de Curitiba, depois eu falo do lançamento. Então, Isso. assim, tem vários profissionais, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém. Não, dessa parte do livro, então, nessa abordagem multidisciplinar em que a gente fala um pouquinho de cada área, né? Cada um traz a sua experiência. Uhum. Cris, a gente vai então agora fazer um novo comercial. Pessoal, olha, a gente está abrindo espaço aqui para os nossos patrocinadores, mas nós já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Propósito de Vida da Pessoa Idosa é o título da obra de hoje, que é um lançamento, né? A gente vai estar aí divulgando para vocês daqui a pouquinho onde vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu. Agora, Cris, vamos lá. Você traz aqui também a questão de comunidades de permanência para idosos, porque realmente, né, a gente tem muitos locais, né? Vamos chamar, são os asilos, são essas Antigamente, casas de né? repouso que, né, por um lado tem o lado triste que a pessoa fica assim distante da família, por outro ela está interagindo com pessoas que têm a mesma idade, que têm muitas histórias para contar também. Então, assim, tem o lado bom e o lado que não é tão bom, mas por que você colocou isso aqui, nesse contexto desse livro? Então, é assim, aqui a gente fala nessa primeira parte dos conceitos, fundamentos do que é o propósito, né? Só para quem chegou agora na entrevista. A Ok. parte 2, abordagem multidisciplinar, então, de vários profissionais. E a parte 3, eu pensei assim, o idoso, ele pode estar em diferentes contextos. Então, a gente tem aquela pessoa idosa da comunidade. O que que eu chamo comunidade? É a condição dela estar ativa, ela ser independente,
funcionalmente, né? Independência física, ela consegue se deslocar sozinha, ela tem uma boa cognição. Se ela está, por exemplo, numa instituição de longa permanência para o idoso, que é a ILPI, né? Hoje a gente fala ILPI, que, né, alguns chamam ainda de casa de repouso, asilo, tal. E aí, assim, como será que é o propósito de vida dela? E aí eu chamei o meu grande amigo do Rio de Janeiro, Rubens Guimarães. Ele é um especialista em gerontologia, ele é um militante, né, a gente pode dizer, levanta a bandeira da questão da importância da ILPI, mas com qualidade, né? Assim, hoje é uma opção interessante o idoso, como a gente diz, ser institucionalizado, quer dizer, ele morar, ele residir numa instituição. É uma opção, porque assim, às vezes a família não dá conta. Então, antes de ir para uma ILPI, né, o que que a gente sempre orienta, né? A gente, enquanto especialista em gerontologia, vamos tentar em casa, né? Vamos tentar aquela pessoa idosa em casa. Ok, em casa com o cuidador, é possível ter toda uma estrutura, às vezes ter cuidador 24 horas ou em algum momento, tá? Não é possível? Não. Então, quem sabe ir para uma instituição? E as instituições, tem instituições ótimas, né? A gente até aqui em Foz, a gente tem uma instituição, precisaria ter mais, mas que a gente tem muita qualidade, ela é particular e a gente tem pública também, e eles têm serviço de qualidade, né? E aí, assim, é o que temos, né? É uma possibilidade, porque às vezes a família não tem como cuidar. Então, o que fazer para estar na instituição de uma melhor maneira? Então, a gente tem ótimos profissionais, que sim, aí o idoso vai interagir. Hoje a gente já tem no Brasil, não só no Brasil, né? Aqui no Brasil e no exterior também. Pessoas que têm condições de morar em instituições, claro, né? Aí com poder aquisitivo melhor, que preferem morar numa instituição a morar em casa. Isso já existe, né? Porque ela tem como custear, não é barato, né? Tá num lugar que você não se preocupa com nada, né? É como se fosse um hotel, assim, que você não precisa fazer comida, nem, né? Não precisa ninguém cuidar da sua casa. Então já tem instituições, lares, residenciais excelentes que a pessoa já, não, eu vou lá, vou para lá, não, mas como assim? Mora aqui comigo, né? Às vezes o filho fala. Não, não quero morar com ninguém, quero morar independente e quero ir para essa instituição. Ok. E aí, então, a gente começou a pensar, né, assim, como será que é o propósito do idoso na comunidade, na ILPI, e aí nós estamos realizando, eu e o meu amigo Rubens, a Jéssica também está me ajudando nisso, uma fisioterapeuta ex-aluna e hoje trabalha comigo. A gente está realizando uma pesquisa multicêntrica, então está acontecendo em vários estados do Brasil, em 18 ILPIs, para avaliar o propósito de vida dos idosos. E a gente quer ver como é esse propósito. E eu acho que a gente vai ter muitas surpresas, porque assim, não nem sempre o propósito é ruim. Às vezes a pessoa lá, ela tem uma função, ela se sente útil. Então, assim, é interessante a gente ver isso, né? Então, essa parte do livro, né? Por isso que eu trago, né? Propósito de vida em diferentes contextos. Quer dizer, a pessoa idosa ativa, que é da comunidade, aquela que mora numa instituição de longa permanência, o idoso rural, como que é, né? Então, a gente traz um capítulo que é de um ex-aluno meu, que ele fez o doutorado, pesquisa sobre propósito de vida de idosos amazonenses rurais. Então, aí eu falei, Oh, preciso estar com ele aqui no livro. nossa, E, tirar a pessoa desse ambiente é até um crime, né? imagina, e assim, foi muito legal porque ele traz a questão do idoso, que ele mora, né, na região ribeirinha do Amazonas, então, né, além, né, e ele tem propósito. E aí você fala, nossa, como assim ele tem propósito? Sim, o propósito dele é ver a plantação aumentar, é ele ir lá pescar todo dia, é ele pescar para alimentar a família. Então tem um propósito, olha que interessante. Oh, que Um bacana. propósito, às vezes pode-se dizer simples, mas é algo que brilha os olhos, né? Que é algo que o motiva. Então, isso é bem interessante. E a gente fecha nesse contexto de cuidados paliativos.
né, que assim está avançando bastante as políticas de cuidados paliativos, são os cuidados no fim da vida, e como que é esse propósito de vida? Então, isso tudo nessa parte 3 do livro. Tá. E aí você vem aqui com os tópicos especiais, né? Desempenho Sim, cognitivo, prevenção de demências. Ou isso, seja, não isso. é apenas tirar da depressão, ou apenas, né? Que eu fiquei pensando, a pessoa jovem, você pensa muito lá na frente, né? Olha, eu quero fazer uma faculdade, eu quero profissionalmente, eu quero ascender assim, eu quero constituir a minha família dessa forma, eu quero viajar pelo mundo. Você tem assim um tempo maior para você conseguir conquistar aquilo que você coloca como meta. A pessoa Isso. idosa, ela já tem esse tempo muito reduzido, então aquilo que ela vai colocar como um propósito tem que ser algo factível, atingível, que vai dar algum resultado para ela, né, Cris? É mais ou menos por aí. Exatamente, que é o que eu falo, né, sobre objetivos realistas, né, objetivos realistas e de curto prazo. Se isso vai aumentar, né, a gente vai pensar em médio, longo prazo, mas assim, vamos então começar com curto prazo e realista. E esses tópicos especiais, por que que eu selecionei? Porque são tópicos assim, que eu vejo que são especiais. Então, por quê? A gente fala muito do aumento no número de demências, né? Então, cada vez mais a gente observa que tem aumentado, né, os diagnósticos, claro, diagnósticos, né, assertivos e corretos, né? Não é sair por aí, é um esquecimento, tá com demência. Não, né? Tem que ser feito um diagnóstico realmente correto. E aí, assim, será que propósito ajuda nesse desempenho cognitivo, na prevenção de demências? A gente vê que sim. E aí eu chamei dois especialistas, um deles é a Mônica Sanches Yassuda, ela foi minha professora na USP, ela é professora da USP, ela foi minha orientadora do doutorado, ela é uma das grandes referências no Brasil falando sobre demência, ela é psicóloga, e ela até esteve agora no Brain, que é o maior congresso brasileiro sobre questões cerebrais, foi no Rio de Janeiro, e ela é uma das que mais publica nessa área, né? Então eu falei, Mônica, topa, né? Falar sobre propósitos e, né, desempenho cognitivo, prevenção de demências, ela aceitou, então isso a gente fala, né, nesse capítulo. Aposentadoria e propósito. Então, tudo que eu falei hoje nessa introdução, a gente comentou aqui sobre a importância de ter propósitos na aposentadoria. Aí eu chamo a minha amiga Ana Lúcia Fiebrantes Pinto, ela é uma das referências em gerontologia aqui do Paraná. Ela é uma septagenária, ela tem 73 anos, ativa, está começando agora a escrever um livro. Ela é super assim engajada na questão da gerontologia, e aí ela vai falar dessa aposentadoria, da importância de se reinventar, de criar coisas novas, de realmente assim adaptar, né? E assim, como eu vi outro dia de uma pessoa e gostei, é um ajuste na rota, é você, né, se reorganizar de novo na sua rota, né? Peraí, antes eu tinha uma vida com o trabalho e agora, né? O que que eu posso orientar a partir daí, né? Dessa fase. E por fim, a gente tem hoje o que se fala bastante das chamadas Blue Zones. Blue Zones são também chamadas de zonas azuis. São 5 regiões no mundo com maior número de centenários. E aí tem um documentário no Netflix que fala sobre essas zonas azuis, são 5 regiões, e aí tem uma grande jornalista, amiga, Lilian Liang, ela é da revista Pitari, ela é uma especialista em gerontologia, também pela SBGG. O ano passado ela fez uma expedição durante 2 meses nas Blue Zones. E toda região que ela ia, eu escrevia para ela, falava, Lili, e aí? Como que é o propósito deles? Né? Como que é o propósito desses centenários? E aí ela, Cristina, é assim e tal. Aí o que chama mais atenção dentro todas essas regiões é a região de Okinawa, no Japão,
que é onde se criou aquele termo do Ikigai, não sei se você já ouviu falar. Ikigai é o termo é o que se diz propósito de vida em japonês, né? Se chama Ikigai. E aí eles falam bastante sobre Ikigai. E aí, o que que é o Ikigai? Ikigai são coisas simples, como eu citei um pouco a questão do capítulo sobre contexto rural. Então, os idosos japoneses, eles têm muito isso, né? Então, da cultura de cuidar de uma planta, de fazer um exercício físico, de cuidar da alimentação. Então, pequenas coisas para eles servem como um Ikigai, como um propósito. E isso ajuda nessa questão de um envelhecimento e eles chegarem aí, muitas vezes, a serem centenários. E aí a Lilian trouxe toda essa bagagem, ela teve mais ou menos uns 4 meses, ela fez uma reportagem no Estadão sobre as Blue Zones, falando ela juntou em 3, né? Cada matéria foi sobre um aspecto, teve até uma matéria sobre propósito de vida, a qual tive a oportunidade de participar, ela me chamou para ser entrevistada, e aí eu falei, bom, não posso perder a Lilian, Filha, você pode escrever um capítulo, e ficou incrível, né? Imagina, jornalista, já escreve bem, e com toda a bagagem dela. Então é isso, então essa ideia. Aí o livro, ele tem uma filmografia, que aí eu fui selecionando filmes que relacionassem, tivessem a ver com o propósito de vida da pessoa idosa. Então, aqui são filmes que relatam pessoas idosas que tiveram algum propósito. Então, tem uma filmografia, uma sugestão, e eu coloco escala do propósito de vida. Então, também ele traz a escala. O que que é, no livro eu falo como se aplica essa escala. Fala um Então, pouquinho dessa escala, para a gente ter uma tá. noção, assim, exatamente o que Isso. que é. Essa escala, ela é uma escala Likert, então é de 1 a 5. São 10 perguntas, né? Tá até aqui no final do livro. Então, é uma escala que eu vou perguntando para a pessoa se ela concorda ou não concorda com aquela afirmação, né? Então, por exemplo, assim, pergunta 1, vai. Eu me sinto bem quando penso nas coisas que fiz no passado e nas que espero fazer no futuro? Sim ou não? Concorda ou não concorda? Né? Então, se a pessoa fala, sim, eu concordo, concorda muitíssimo, pouco, que aí a gente vai qualificando, né? Ou, por exemplo, a pessoa que fala assim, às vezes eu sinto como se já tivesse feito tudo na vida. Aí, às vezes, a pessoa vai falar, sim, eu concordo com isso. E aí, para nós, vai ser ruim, né? Que ela vai pontuar baixo na escala. Então, assim, tem várias perguntas. Se ela sente que, ó, eu tenho um senso de direção e propósito de vida, porque às vezes a pessoa não está claro que ela tem algum propósito. Mas é o que a gente comenta assim, ela tem um senso de propósito. É uma pessoa que sempre está fazendo projetos, se envolvendo. Isso é inato, né? Ela, né, como a gente que faz parte aí do inatismo, desde pequeno, ativa, vai criando coisas. Isso é um senso de propósito. E depois, quando ela começa, né, ter mais maturidade, isso acaba sendo mais planificado, estruturado em objetivos e metas. Então, essa escala ela é muito legal e ela varia de 1 a 5. Então, não é que tem ou não tem, não. Então, aqui a gente consegue ver, deu 2,3, tá? O que que dá para fazer para melhorar? Então, assim, tem hoje, né, iniciativas para intervenções para melhorar esse propósito. Então, tudo isso tá aí no livro à disposição. E eu fiquei pensando aqui, olha, às vezes eu sinto como se já tivesse feito tudo na vida. E às vezes a pessoa pode ter uma sensação boa que ela cumpriu aquilo que ela planejou, né? Mas ao mesmo tempo, tá, eu já fiz e agora fica um vazio do que eu tenho que fazer. Então é muito relativo, né? Para cada pessoa é uma realidade, né? Agora, Só que aí, nessa resposta, a gente vai sentir, né, Rose? Se ela fala assim, olha, eu sinto que eu fiz tudo, que tudo que eu tinha que fazer, eu me sinto bem, mas positivo, né? Ou assim, eu sinto que eu já fiz tudo, quer dizer, não vejo perspectiva. Então, ah, até postura corporal, sabe, a gente vai perceber. E outra, não é só essa pergunta, né?
porque Sim. essa faz um conjunto das outras. Então, se ela vem já falando, eu não planejo mais nada, eu não sinto que eu sou ativa nos projetos, eu não tenho mais motivação, e aí ela fecha com ela, eu sinto que eu já fiz tudo, aí o propósito realmente vai estar bem diminuído, né? Então, pode até ser que ela vá bem nas outras questões e nessa ela fala, eu sinto que eu já fiz tudo, mas de uma maneira positiva, que aí ela ainda vai pontuar bem para o propósito de vida, entendeu? Então é o conjunto, né? Agora, Cris, então, para quem quiser, né, participar desse seu momento de lançamento, né, um momento de você expor aí para o mundo a sua obra, o que que a pessoa faz? Aonde que ela vai? Quando? Né? Qual o local? Isso. Isso. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade de conseguir a agenda, né? Eu sei que a agenda aí da rádio é bem concorrida, mas deu tempo aí de encaixar. Então, é o seguinte, o lançamento, ele já ocorreu em São Paulo, foi o primeiro lançamento, foi muito bacana, foi na Livraria da Vila, lá dos Jardins, a editora é de São Paulo, então, o primeiro lançamento teve que ser lá. Só que eu não tinha como, né, não fazer aqui em Foz, né, cidade que eu resido, que eu tenho muita gratidão aí por tudo, tenho amigos, colegas de profissão. E aí o lançamento, então, a gente pensou, a gente quem, né? Eu e os outros autores que estão aqui, a gente tem mais dois autores, como eu falei, o Tiago Teó, a Jéssica que fala da comunidade, eu escrevo junto, e a Claudimara, que vai vir de Curitiba. Pensamos em um evento mesmo, contando com palestra. Então, vai ter inicialmente uma palestra que eu vou falar sobre o assunto, depois vai ter uma roda de conversa sobre o tema, né, com os autores, e depois, né, o momento aí dos autógrafos, né, da interação. Vai ser no dia 13 de julho, sábado, das 17 às 20 horas, no Hotel Foz Plaza, no centro de Foz do Iguaçu. Então, Rua Marechal Deodoro, facinho de se localizar. Quem quiser, assim, eu estou pedindo para fazer uma breve inscrição, para eu controlar, para a gente, né, para a comissão organizadora ter uma noção de quantas pessoas. Então, pode entrar no meu Instagram é Cristina Ribeiro Gerontologia, e fazer a inscrição, né, por lá, né, para garantir a vaga no evento. Mas, de repente, a pessoa ouviu às 4 da tarde no sábado a entrevista, não tem problema, aparece lá, vai ser um prazer, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, esclarecer as pessoas. A ideia é mostrar a importância do tema, né? Como que a gente pode estimular os propósitos da pessoa idosa, seja ela um paciente, um amigo, um familiar, e como a gente pode viver com mais propósitos, né? Porque assim, que eu costumo dizer que assim, a gente envelhece como a gente vive. Então, se a gente está envelhecendo de maneira com propósito, uma vida com propósitos, com objetivos, a chance de na velhice a gente ter esses propósitos vai ser melhor, vai ser maior. Então, como a gente faz para isso? O livro também fala, né? Então, quem não é 60 a mais, né? Vale a pena ler? Vale, porque assim, né, a gente faz reflexões sobre uma vida com mais propósitos e para que realmente, assim, né, a gente tenha mais qualidade, se sinta e tenha a chance de ser completista, né, de tudo que a gente programou aí na nossa programação existencial. Olha, Cris, a gente agradece então a sua participação. Fica o convite a você para o lançamento, né? A gente vai estar então na semana que vem aqui na RCI, sempre no mesmo horário. O programa Entre Livros se despede por aqui então. Obrigada, Cris. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Bom dia aí, boa noite, boa tarde, né? Às vezes a pessoa vai ouvir. Programa Entre Livros, com Rosemary Salles, aqui na RCI. Desculpa, Cris, eu pus a vinheta antes de você terminar de falar. Pode se despedir. Né? Pode se Mas, despedir, me desculpe. Eu ah, pus a tá vinheta bom. antes. Uhum. Bom, então, agradeço a oportunidade mais uma vez e quem puder comparecer ao lançamento vai ser um prazer.
Muito Tchau, obrigada. pessoal. Agora sim a gente se despede. Tchau, tchau.